Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre voltado ao mercado de ações, ao mercado de renda variável. Essa semana a gente teve a oferta pública de ações, o fato relevante com relação ao Carrefour. Então eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre essa possibilidade, né? A possibilidade de fechamento de capitais. Inclusive tem três pilares aqui que eu acho que as empresas que elas têm essas características, elas têm maior chance de fechar capital. E eu vou trazer aqui 5 exemplos aqui de empresas que eu acho que podem fazer as mesmas coisas se uma ou outra coisa acontecerem. Então, eu queria aproveitar para falar no início do vídeo sobre Carrefour, porque os acionistas minoritários roeram o osso, né, pegaram o período todo de queda das ações, de resultados negativos, com prejuízos, e agora, 2 dias depois de sair um fato relevante da oferta pública de ações, sai um resultado maravilhoso do quarto trimestre, o que significa que os acionistas minoritários vão acabar perdendo toda a alta que vai ter, toda a recuperação que vai ter, enquanto eles roeram o osso. Ou seja, o controlador vai comer todo o banquete sozinho, o que é sempre ruim para o mercado de capitais. Logo depois da vinheta a gente já começa, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, comente lá embaixo se você tem ações do Carrefour ou se você vendeu ao longo dessa semana e logo depois da vinheta a gente já começa. Pessoal, antes de começar aqui o vídeo, eu quero aproveitar para dar um recado rápido para vocês. Ao longo dessa semana, a gente fez um workshop chamado Liberdade com Opções. Por quê? Porque a gente opera com opções pensando em gerar mais renda ou aumentar o capital acima da renda fixa, ou seja, de forma muito segura, de forma muito controlada, e a gente tem um produto para isso que é a estratégia Checkmate. Tá? A estratégia Checkmate tem 2 carteiras e mais 3 segmentos de operações em que você vai conseguir fazer operações com opções para ganhar. A gente não pode garantir retornos, mas, por exemplo, 1,5%, 2% ao mês, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, se você gosta dessa oportunidade, não deixe de clicar aqui embaixo, porque a gente está com um preço espetacular para você aderir à estratégia Checkmate ou ainda para poder ver as aulas que a gente fez ao longo dessa semana, porque elas vão sair do ar e elas vão fazer parte da estrutura ali da Checkmate para assinante, tá? Então esse é o recado que a gente dá. Se você quiser aprender mais sobre opções gratuitamente, tem essas 3 aulas. Se você quiser passar para um próximo patamar de conseguir a tua liberdade financeira anos antes, às vezes até décadas antes, dependendo do prazo que você tem, não deixe de clicar ali embaixo e aproveitar essa promoção da estratégia Checkmate, que é a nossa estratégia com opções, tá? Opções de forma segura e de forma muito controlada. Bom, vamos começar aqui e vamos falar um pouco sobre Carrefour. Antes da gente falar sobre Carrefour e o fato relevante, é importante a gente falar sobre a estrutura societária do Carrefour. Ou seja, o controlador, o Carrefour França, ele tem 67,4%. A Península, que é a empresa, né, do Abílio Diniz, que ele já não está mais aqui entre nós, mas a família do Abílio Diniz, 7,3%. E os minoritários aqui, 25,3%. Sabendo que a Península é minoritária também. Então, esses aqui todos votam na oferta pública de ações, sabendo que a Península já se mostrou favorável. Então, muito dificilmente, na minha visão, esses 25,3% vão conseguir 7,3% para conseguir barrar aqui a Península. Bom, o que aconteceu aqui com as ações do Carrefour? Né? A Carrefour França, que é aquela que tem 67% do Carrefour Brasil, ela propôs aqui uma oferta para fechar o capital das ações aqui do Carrefour Brasil. E bem resumidamente, ela oferece 3 opções, parecida com a que a AES Brasil fez.
né, na hora que ela foi adquirida pela Auren. Né? Só que naquele momento a Auren é que estava comprando e nesse caso é o controlador que está comprando. Então, você pode trocar a tua ação de Carrefour Brasil, CRFB3, por R$ 7,70, tá? Então, você pode trocar na opção A aqui, por R$ 7,70 cada ação CRFB3. Na opção B, você pode trocar por R$ 3,85 em dinheiro, mais 0,045 ações da CSA, que é a Carrefour lá na França, tá? É a Carrefour SA. Ou a opção C você troca por R$ 0 em dinheiro e mais 0,0909 ações da CSA. Tá? Resumidamente é isso. Obviamente a família do Abílio Diniz vai trocar por essa aqui de baixo. Ele já tem 8% da Carrefour França, com essa oferta eles chegam em 10%, eles passam a ter mais poder dentro do conselho de administração lá na França. Para a pessoa física é um pouco diferente. Né? Para a pessoa física a gente tem um grande problema aqui. Por quê? Porque as ações elas são negociadas no Euronext lá de Paris, e o Euronext de Paris ele não é ainda reconhecido pela CVM. Tá? Então, a gente tem aqui um risco que tais BDRs estarão restritos para negociação no mercado secundário até que a Euronext de Paris seja aprovado como mercado reconhecido. Tá? Até por causa disso, a gente soltou o nosso relatório recomendando às pessoas a aceitarem a oferta A, que é R$ 7,70, e se chegar muito próximo do valor, até vender antecipadamente, porque esse processo demora um pouco e eu acho muito difícil que a Península mude de ideia. E acho muito difícil que consiga os minoritários se juntarem para isso. Enfim, tá? O que acontece é o seguinte, o Carrefour ele passou um período grande agora de tempo em que ele passou se reestruturando. Ele comprou o Big, que é uma outra rede de hipermercados, e ao longo desse período todo, os lucros da empresa caíram. Então eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês os lucros da ação do Carrefour, e vocês vão perceber aqui como a ação passou por uma grande queda aqui, em um ano tem menos 30%, apesar dessa alta recente, tá? Em 5 anos é até uma queda maior do que essa. Tá? Aqui foi quando comprou o Big, né? Mostrando ali que o mercado estava acreditando bastante, mas que acabou dando errado. A gente teve alguns problemas macroeconômicos também que reduziram a margem, e a gente vê aqui principalmente o lucro líquido da empresa. Eu vou tirar aqui para vocês verem. O lucro vinha em crescimento até 2021, caiu, entrou aqui no prejuízo e agora ela volta a se recuperar. Tá? Se eu pegar aqui o lucro trimestral, fica até muito mais claro para vocês conseguirem ver. Esse lucro ainda não apareceu aqui o quarto trimestre, mas o quarto trimestre foi muito melhor. Tá? O lucro só do quarto trimestre aqui, ele tem 1,1 bilhão, quer dizer, a margem líquida 3,9%. Tá? O lucro líquido ajustado 6%, 1,7 bilhão. Ou seja, agora que o Carrefour vai começar a melhorar os resultados aqui, anualmente falando, e que provavelmente nesse ano de 2025 vai voltar a ter aqui, o que eles vão fazer? Eles fecham o capital e aí eles vão ganhar esse valor lá dentro, né, da CSA. Ah, Daniel, mas as pessoas, se elas quiserem continuar, elas podem optar pelas ações da CSA. Sim, podem, só que aí o Carrefour daqui, ele representa alguma coisa em torno de 20% a 22% da CSA. Então, se a França estiver num momento ruim macroeconômico, é óbvio que o Brasil vai pesar a favor nesse momento de recuperação do Carrefour. Mas ele não vai ter um peso tão grande quanto a Carrefour Brasil teria. Tá? Além de ter o problema ali da restrição até a Euronext Paris ser conhecida um mercado
pela CVM, e se não for reconhecido, azar, o acionista minoritário não vai ter como negociar essas ações, a não ser que ele seja um investidor qualificado. Bom, dito isso, a gente agora vai entrar na segunda parte do nosso vídeo, que o nosso vídeo não era para falar só sobre Carrefour. O nosso vídeo é: quais são os riscos de uma empresa fechar o capital? Né? Então a gente tem 3 pilares principais. O que o Carrefour tinha que possibilitou ele a fechar o capital? Em primeiro lugar, tá? Ele tinha um controlador fora do Brasil, que é o mesmo caso, por exemplo, da AES Brasil, recente. Né? O controlador fora do Brasil, ele não depende, por exemplo, dos bancos nacionais para emprestar para ele não depende dos stakeholders aqui do Brasil, ele não depende de nada disso. Então, você ter um controle de fora facilita também na hora de captar recursos a custos menores. Né? O Carrefour França, ele vai captar lá na França esses recursos a uma taxa, né, da Alemanha, da França, taxas menores, taxas da zona do euro. Diferente, por exemplo, de empresas aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo pilar que é importante da gente pensar é: quando você tem um controlador grande, você tem um baixo free float. Nesse caso aqui, é um free float de 32%, em que o Carrefour ele sabe que, na verdade, ele só vai ter que pagar por esses 25%, porque ele já sabia que a Península ia precisar, né, ia preferir aderir a ter as ações lá na França. Né? E como é que eu sei disso? Cara, porque a Península faz parte do Conselho de Administração no Brasil e as pessoas conversam. Né? Ah, se eu fechar capital, você iria pegar mais ações lá na França, aí a gente consegue fazer um combinado, você aumenta a participação lá, ah, pô, bacana, e etc. É óbvio que as pessoas conversam. Né? Então, quer dizer, o Carrefour ele sabe que no máximo ele vai ter que pagar por 25% das ações. Né? E o terceiro ponto é: a ação caiu muito. Né? Então, quando você junta esses 3 pontos, ó, a ação que chegou a valer aqui na máxima R$ 22,58, hoje vale R$ 7,00 e pouco. O Carrefour ele ofereceu isso quando estava ali em R$ 5,00 e pouco. Então, a R$ 7,70, que é o preço de fechamento, essas ações aqui elas vão ter um valor de mercado total em torno de 16 bilhões. Tá? Enquanto isso, lá atrás, quando valia R$ 22,58, multiplicado por 2,11 bilhões de ações, era 47 bilhões. Quer dizer, na época que estava 47 bilhões, se ele oferecesse fechar capital para os 25,3%, ele ia ter que desembolsar 12 bilhões de reais para comprar aquelas 25% de ações. Nesse momento atual, valendo 16 bilhões, um pouquinho a mais, porque fechou a 7,50 e ele está oferecendo a 7,70, talvez até um pouco mais, 16,3. Para ele comprar 25,3%, ele precisa desembolsar no máximo 4 bilhões, ou seja, ele fecha a capital da mesma empresa por 3 vezes menos. Né? Então, você precisa ter esses 3 eventos juntos para que o controlador tenha muita facilidade de conseguir fechar capital. Ou seja, um controlador no exterior que consegue captar taxas muito mais baixas do Brasil. Né? E que não vai ter problema depois de fechar capital com os bancos daqui. Segundo, baixo free float. Quer dizer, um controlador que tem ali 70%, o que é o caso aqui, né? Ele tinha 75%, porque ele já sabe que a Península ele não vai ter que comprar. Aí a parte que ele tem que comprar é muito pequena. E o terceiro, ter uma queda forte das ações. Então vamos mostrar agora controladores que são no exterior e empresas que têm baixo free float. Por quê? Porque se tiver uma queda forte, aí sim você pode ter um problema grande. Tá? Então, por exemplo, aqui, o Santander é uma empresa que ela tem um controlador, o Santander Espanha. Né? Então, o Santander Espanha hoje, ele detém 47,3% mais 42,2%, são 89,1%. Só que a empresa ainda tem 0,7% de ações em tesouraria, ou seja, é só 9,7% de free float. Né? Nesse momento atual, o Santander ele não passa por uma grande queda de preço.
né? E eu quero fazer um adendo antes, tá? Eu estou falando de 5 empresas que têm potencial de acontecer isso, mas que não existe nada registrado. Eu não estou aqui fazendo ilação ou qualquer coisa do gênero dizendo que essas empresas vão fechar capital. Eu estou falando que elas, se porventura tiverem uma queda forte, elas têm os outros dois pilares. Tá? Se a gente olhar aqui em um ano, o Santander tem uma queda de 4,29. Em 5 anos, você vai ver que ele não tem uma queda tão expressiva assim, ó, de 29,80 para 26,80. Tá? Mas se, por exemplo, o Santander cair para R$ 10, por exemplo, R$ 12, que óbvio precisaria passar por um prejuízo no banco, alguma coisa nesse sentido, igual aconteceu com o Carrefour, o que aconteceria? Esse valor de mercado da empresa de 99, 100 bilhões, ele cairia para os 40 bilhões. Ou seja, com 4 bilhões o Santander fecharia, porque ele tem 10% de free float, mais ou menos. Né? Outra empresa aqui que poderia ter esse problema. Tá? E aí o site dela estava com problema, eu acabei pegando aqui da própria B3 a informação. A Engie, por exemplo. A Engie ela tem 68,71% de free float. Tá? A gente tem aqui em torno de 30 e poucos por cento das ações, 31% no total. Obviamente, Engie passou por uma... Engie, né, Brasil, ela passou por um período agora de uma queda, mas não é uma queda tão forte igual aquela do Carrefour, que saiu de R$ 22 e foi para R$ 5. Né? Então, se a gente pegar aqui em 5 anos, ela está inclusive em alta. Então, vamos pensar, por exemplo, que Engie Brasil ela passe a dar prejuízos, né, por algum período, e vamos imaginar que aconteça ali igual o Carrefour, que esse lucro aqui, que hoje está em alta, ele passasse para queda aqui e chegasse até no prejuízo. O que aconteceria com as ações? Elas cairiam talvez para 10, para 12 reais. Esse valor de mercado aqui de 29 bilhões passaria para 10 bilhões. O que aconteceria com a empresa para ela fechar capital de 30%? Ela conseguiria fechar por 3 bilhões de reais, ou seja, 500 milhões de euros. Para a Engie francesa comprar isso era mole. Né? Então, ela iria fazer esse tipo de operação de forma muito fácil. Eu não estou falando que ela iria fazer e que ela gostaria de fazer. Mas se essa operação tivesse na mesa, ela sabendo que em determinado momento o resultado ia melhorar igual o Carrefour, ela faria esse movimento. Né? Outras empresas aqui, a mesma coisa. Ó. CPFL, 83% das ações é da State Grid. Né? Só 16% de free float. CPFL não está passando por uma queda forte. Então, isso não deve acontecer, obviamente, nesse momento. Mas os chineses eles poderiam considerar isso se a cotação da CPFL caísse, igual aconteceu com a do Carrefour. Né? Se ela cai aqui da máxima de R$ 35 para R$ 15, para R$ 10, por exemplo, esse fechamento de capital de 16% do float ficaria muito mais fácil, porque 39 bilhões de valor de mercado cairia para uns 15, 17, 18 bilhões. Né? Então, se você pegar aqui 16, 17 bilhões vezes 16% de float, você fecharia com 3 bilhões de reais, que é muito barato para uma empresa chinesa. Né? A Neoenergia ela também teria essa possibilidade. É um pouco mais difícil porque ela tem a Previ aqui. Então, é um ponto de atenção. Agora, eu selecionei uma empresa aqui que ela tem as 3 características. E essa sim, eu tomaria um certo cuidado quando ela começar a melhorar os resultados. Tá? A gente tem a Raízen nesse momento aqui. Ó. Como é que ela tem? Ela tem aqui ó, uma queda de ação desde o IPO muito expressiva. Tá? Então, se eu pegar aqui a Raízen nesse momento, que ela vale só R$ 1,84, você vê que nos últimos 12 meses ela caiu 52%, porque teve uma safra muito ruim. Né? Se pegar desde o IPO ali que ela valia, chegou a valer até mais do que R$ 6 aqui, ela hoje ela está aqui com preço de 1,85, quer dizer, ela caiu o mesmo tanto do Carrefour, ela caiu ali 70%. Né? Nesse momento atual, o valor de mercado da Raízen é 19 bilhões. Tá? O que eu vou falar agora?
Cara, o controlador não vai fechar o capital da Raizen nesse momento. Ele vai fechar quando a empresa melhorar, igual o Carrefour fez. Na hora que tiver, antes de ter um ótimo resultado, ele poderia fechar. De novo, não estou fazendo ilação que a empresa vai fechar. Aí você vai falar assim, mas a Raizen ela não é do exterior, ela é a Cosan que é a dona dela. Pois é, mas é uma joint venture, é a Cosan com a Shell. E a Cosan tem facilidade de captar fora do Brasil. Além disso, a Cosan ela está com uma certa dificuldade nesse momento para conseguir ter lucro e para conseguir manter a alavancagem boa. A própria Raizen aumentou a alavancagem dela. Então, nesse momento, eu não vejo o risco de fechamento de capital. O risco é se a ação continuar sendo barata no momento que o resultado melhorar, que é o que aconteceu com o Carrefour. Então, o que aconteceria aqui? Hoje a Raizen aqui, ó, o grupo de controle tem 88% das ações. Quer dizer, as ações que estão no free float, se você aproveitar e olhar aqui, você vai ver que é esse 10.352.509.448 menos essas aqui que estão no grupo de controle. Tá? Se eu quiser ser chato, eu posso tirar até essas aqui que estão em tesouraria, porque é só eles cancelarem essas ações antecipadamente. Então você tem 1 bilhão de ações. Se você oferece hoje, né, ela volta a falar, não vai oferecer hoje, porque ela vai esperar melhorar. Se oferecer hoje 2,30, é um baita de um valor acima do valor de mercado. Né? Você fecha com 2 bilhões e meio. O que é 2 bilhões e meio, por exemplo, de reais para a Shell? Né, ou para a própria Cosan nesse momento. Não é nada. Né? A Cosan que acabou de quitar todos os senior notes que ele tem com o dinheiro que ele vendeu da Vale. A gente fez até um vídeo aqui. Então, esse é o tipo de empresa que você precisa considerar uma possibilidade de fechamento de capital. Né? Quando você tem essas três operações, três possibilidades, né? Tem esses três pilares de você ter um controlador de fora que tem facilidade de captar no exterior, você tem baixo free float, que é o caso aqui da Raizen, e você tem queda forte das ações, você deveria considerar isso. Vou fazer um adendo aqui em relação à Raizen. Eu já falei que tem um motivo que eu acho que ela não fecha agora, porque ela vai esperar o resultado melhorar. O segundo adendo que a gente tem que fazer é o seguinte: dentro desse grupo de controle, que é a Cosan com a Raizen, você tem, na verdade, na Cosan, uma empresa que foi criada. Porque o Itaú ele entrou dentro dessa empresa como garantia para aquela operação da Vale. Né? E o Bradesco entrou na composição da Compass. Então, eu não acredito que a Cosan vai querer sacanear o Itaú. Né? Até porque você tem ali essas ações da Raizen sendo objeto do empréstimo que tinha feito ali o Itaú lá atrás. Tá? Então acho que tem esse outro problema também, mas que não vai ser tão difícil de ser solucionado assim, desde que a empresa pague o Itaú. Então é outro ponto que valeria a pena olhar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje mostra quais são as empresas que têm maior potencial de fechamento de mercado, fechamento de capital, e esse fechamento de capital ele se dá em momentos de queda da bolsa. Da mesma forma como quando você tem uma alta forte da bolsa, você tem uma janela grande de IPOs. Né? Na última janela de IPO, por exemplo, você teve até empresas que já tinham fechado capital na bolsa e que reabriram capital na bolsa. Né? Então, é interessante da gente pensar dessa forma. Tá? Olhe nas suas ações se você tem ações que tenham um controlador forte no exterior, que tenham baixo free float e se as ações estão em uma queda realmente forte. Se o resultado já estiver melhorando, é algo que você deveria considerar como um risco.
Bom, gente, aproveitando e relembrando para vocês que a gente vai ter que a gente tem a nossa oferta lá do nossa estratégia Checkmate, a nossa estratégia com opções. É importante vocês aproveitarem porque as opções elas podem antecipar muito a tua liberdade financeira. Você consegue aumentar, dobrar, às vezes até triplicar o valor que você recebe em dividendo, ou ainda você consegue fazer operações que elas vão dar 150, 180, 200% da renda fixa e sem risco, ou com risco muito controlado. Risco assim de possível queda de 1% no patrimônio, 0,5% no patrimônio. Então são operações pensadas dessa forma. Se você se sentiu curioso, mas ainda está em dúvida, a gente fez um workshop. Tá? Então, esse workshop ainda está disponível aqui no nosso YouTube. Foi feito essa semana, nos dias 18, 19 e 20. Aproveita o final de semana, maratona aí essa série desses 3 dias e aí você vai encontrar as informações que você precisa. Principalmente se você ainda tem medo de operar opções. Tá? Operando opções da forma controlada, forma segura, forma simples de aprender. Abraços. Bons investimentos e não deixe de olhar também se você tem empresas que tenham essas 3 características que a gente falou no vídeo de hoje. Abraços a todos, bons investimentos e nunca se esqueça que construir leva tempo e às vezes a gente vai passar por alguns problemas, como por exemplo esse do Carrefour, em que o controlador vai dar uma pernada na gente. Abraços, bons investimentos e até mais. Tchau, tchau.